Começa agora pelo canal Yahushua Reina para Sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, aqui é o Fernando Pereira Batista, no canal Yahushua Reina para Sempre, com a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Essa série que nós estamos aqui pelas plataformas digitais, quero cumprimentar todos com a grande, maravilhosa paz e graça daquele que reina e vive pelo século do século. E nós estamos aqui na série do Apocalipse. E eu quero hoje, nesse dia de hoje, dar continuidade a esta série que está sendo tão maravilhosa. Agradeço aos queridos irmãos pela participação dos 34 irmãos inscritos nesse canal. Quero também mandar paz e graça a todos os queridos irmãos do Facebook, que tem sempre visualizado. Ali tem muitos vídeos ali no Facebook, na página do meu Face, também junto com o grupo do Evangelho Eterno. E ali os irmãos têm muitos vídeos ali falando das escrituras, passando esse conhecimento. Agradeço mesmo aos queridos irmãos por mais de 100 visualizações. E isso aqui é muito maravilhoso. E essa série está sendo muito maravilhosa também. Uma série que ao mesmo tempo é fácil, ao mesmo tempo é difícil, porque temos que ler simbolicamente, saber o que é simbólico, saber o que é profético, o que é literal. E o livro do Apocalipse foi uma revelação. Nós já falamos lá no capítulo 1, versículo 1, que as coisas breves iam acontecer, e aconteceu, não era para o futuro incerto. Falamos também no capítulo 1, versículo 11, que as 7 cartas foi para a igreja da Ásia. Falamos também no capítulo 1, versículo 19, 1 e 19 do Apocalipse, que ele disse na visão, o nosso Salvador, e colocar o anjo, disse: escreve as coisas que você tem visto, passado, as coisas que são presentes, as coisas que hão de acontecer, futuro, e aconteceu a destruição. E nós, daqui para frente agora, está ficando muito maravilhosa essa série. Por quê? Porque nós estamos no capítulo 14, vamos falar agora dos 144 mil, o Cordeiro e os seus remidos sobre o Monte Sião. Lembrando aos irmãos que esse livro, essa visão, ela está sendo escrita de uma forma simbólica, literal e profética no ano 68 D.C. depois de Cristo. Então isso aqui é muito maravilhoso, porque nós vamos aprendendo essa série que até eu mesmo falo aos queridos irmãos que até eu mesmo estou aprendendo aqui em graça. A graça de Deus foi revelada para nós, ministradores, ensinadores dessa graça tão maravilhosa. E o livro do Apocalipse é o livro que a religião adquiriu para colocar medo nos filhos e nas filhas de Deus, aqui nas plataformas digitais, nas redes sociais, dentro dos alçapões, dentro das igrejas evangélicas, dentro das religiões. É falado muito do livro Apocalipse, e eles colocam para destruição da humanidade. Mas de Gênesis a Apocalipse, nos livros apócrifos banidos do Concílio de Nicéia, não tem nenhum registro, não tem nenhuma narração dizendo que o Apocalipse foi para o final dos tempos. O que tem é o escritor Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 diz: a geração vem, a geração vai, mas a terra, essa terra física, ela permanecerá para sempre. O que Deus fez, meus queridos irmãos em graça, foi uma nova aliança. Ele fez pactos de aliança, ele destruiu uma aliança velha e fez uma aliança nova. E esta aliança nova é chamado no Apocalipse capítulo 21, vamos chegar lá, de novos céus e nova terra, que é uma condição que vivemos,
que é espiritual, não é humano, terreno, tocável. Então vamos lá. Hoje iremos falar do capítulo 14. Falei do capítulo 13, a besta que subiu do mar, que foi o Império Romano. Falei que no versículo 11 até o versículo 11, falamos ali que deixamos bem claro aos queridos irmãos, explicamos que do versículo 11 é uma coisa muito interessante do capítulo 3, versículo 11, a besta e o falso profeta, a besta que sobe da terra. Falamos, explicamos que foi os fariseus e os escribas, os dois chifres semelhantes ao cordeiro, que foi os falsos profetas que subiu de Jerusalém, que surgiu em Jerusalém. Foi os escribas que guardavam a lei e os fariseus que gostavam muito do ministério do profeta Elias. Estes foi os dois falsos profetas do Apocalipse 13, versículo 11. Falei também que a besta se uniu Falei também que os falsos profetas se uniu à besta, que era o Império Romano, que eram as moedas romanas. Falei também no versículo 16 e 17, que a marca da besta foi a marca do Império Romano, a marca das moedas, a marca dos Cáser, do César, que não poderia comprar e nem vender. Falei que eles usavam as suas caixinhas, os filactérios. Expliquei para vocês Mateus 23, versículo 5, que os fariseus, os escribas, aqueles que estavam lá, usavam os filactérios e tinham um sinal sobre a sua testa. E que quando João recebeu a visão, ele disse que eles receberiam também um sinal, mas seria o sinal da besta. Não seria isso de uma forma literal, mas simbólica. Por isso que ele usou essa visão, dizendo: aquele que não tiver o sinal da besta, o sinal que eles tinham da lei, Deuteronômio 6, era a caixinha que eles colocavam sobre a testa e colocavam ali os mandamentos ali dentro. Na sua mão esquerda, caixinha revestida de couro de animais, caixinha de madeira. Então ele usa estas palavras, esta cultura na visão. Ele diz que viria a marca da besta, e a marca da besta ele viu que era moeda romana, e era uma marca de um homem, 666. Por que 666? Porque 666 é número, e sempre foi o número de homem, foi o número dos Césares, que houve os 10 chifres da besta que subiu do mar, que estava com 10 diademas sobre os chifres, 10 chifres e 7 cabeças. Então nós já entendemos que coisas maravilhosas. Apocalipse 13, 11 diz que era o falso profeta, os fariseus. Um chifre representava os fariseus e outro chifre do cordeiro, que era semelhante do cordeiro, representava os escribas. Falamos que a marca da besta 666 era uma marca de homem, nunca foi uma marca de um ser das trevas, um ser espiritual. Fiz aquele resumo básico já dos capítulos aqui que já aprendemos na série do Apocalipse. A Bíblia já está interpretada, não forçamos a interpretação, não interpretamos dos nossos jeitos, com as nossas imaginações. Não é uma interpretação própria, é Deus que dá esse conhecimento. Então aqui nós vamos analisando as Escrituras, a Bíblia, a cópia do Almeida, a história passada, chamada escatologia consumada, feita, perfeita. Não analisamos a fé dos queridos irmãos. Sempre falo, não analiso a fé, analiso as Escrituras. E aqui a gente vai encontrando pessoas que vai concordando e discordando. Mas importante que essa mensagem seja levada, que a verdade é uma só. Nós em graça entendemos de forma diferente,
mas a verdade da graça é uma só. Hoje é o capítulo 14. Falaremos agora do capítulo 14 do Apocalipse. Fica à vontade, meu irmão. Fica à vontade, minha querida irmã, eleita e eleita de Deus. Vamos meditar as Escrituras, a Bíblia. Capítulo 14, versículo 1 diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome de seu Pai. Isto aqui já começa esse versículo 1 dizendo que ele olhou na visão e viu que estava o Cordeiro sobre o monte Sião e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome do seu Pai. Isso aqui é muito relevante, meus queridos irmãos, porque aqui está dizendo que estava com um sinal. Nas suas testas estava escrito o nome do seu Pai. Vem aqui, meu amado. A palavra testa é mente. Aqui não era aquele filactério físico. Isso aqui está mostrando na visão que o nome de Deus estaria agora não no filactério, mas estaria não naquela caixinha mais com os mandamentos da lei de Moisés, mas que o nome de Deus, o nome do Pai, o nome de Yahweh, o nome de Deus estaria na mente. Ele usa a palavra testa. Esta era a marca de Deus dentro da mente, do sentimento desses hebreus. E era 144.000. Ele disse: olhei, era 144.000. Vem aqui, meus queridos irmãos. Nós temos que ter cautela, entender será se esse número era literal ou simbólico. 144.000. 144.000, eu já falei que era um número não literal, era um número simbólico. Era um número simbólico. Por quê? Voltando aqui ao capítulo de número 7, voltando ao capítulo número 7, nós vemos aqui outros 144.000. Pode voltar aí a escritura, meus queridos irmãos. O servo de Deus, olha só. Diz que aqui é outros 144.000. Temos uma pausa aqui, mas voltamos. Então nós já entendemos que o capítulo 7 do Apocalipse, que fala das tribos, né, que foi seladas, assinaladas, falando assim, aqui representou um número também simbólico. Aqui representou as 12 tribos dos filhos de Jacó. Né? Como nós já lemos aqui, tem um vídeo passado, você pode estar vendo, que aqui eu falei dos 144.000 que foi simbólicos, que tem várias linhas de pensamento dizendo que um é simbólico, outro é literal. Não pode ser literal. Por quê, Fernando? Porque aparece para nós dizendo que esses 144.000, os filhos de Jacó, no versículo de número 9, diz que aparece também os mártires, né? E vem falando que, versículo 9, diz assim, capítulo 7, versículo 9 do Apocalipse: E depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono de Deus perante o Cordeiro, trajando as vestes brancas, com palmas em suas mãos. Então, isto aqui já tem uma referência a simbologias. Não pode ser literal. E outra, meus queridos irmãos, batendo palma nas mãos. Então isso é uma visão que ele viu de multidões de gentios, de multidões de hebreus. E como foi contada nessa multidão, junto com essa multidão, foi contada as 12 tribos de Israel. Falei também que a tribo de Dan ficou por lá de fora, não foi contada, não foi selada, não foi colocado sinal. Está mostrando sinal de eleitos, porque
Uns dizem que era muita idolatria que eles praticavam, essa tribo de Dan. Outros dizem porque é números simbólicos, mas eu acredito porque eles praticaram muita idolatria mesmo. Então nós vamos aqui aprendendo. Então um livro do Apocalipse é um livro de uma visão que tem muitas simbologias, mas aí a teologia futurista diz: não, vocês são preteristas completo, tudo é literal, tudo é simbólico, tudo é para vocês, a Bíblia é toda simbólica. Não, nós lemos de uma forma simbólica, literal e profética. Então 144.000 do capítulo 7 mostra para nós que é simbólico, que as 12 tribos de Israel foi contada e que as multidões estavam juntas também. Então eram multidões de povos. Aqui seria todos os eleitos contados, todos, meus irmãos, tanto as tribos de Israel e tanto os gentios. Aquela mulher do capítulo 12, vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, com as 12 estrelas sobre a sua cabeça, estava representando o verdadeiro povo de Deus, perseguido em todo o tempo, tanto o que estava na velha aliança, o que estaria na nova aliança, perseguido pelo dragão vermelho, que representava os filhos da perdição. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 1 em diante, o dragão vermelho. Então nós aqui já entendemos que esta multidão, as 12 tribos assinaladas do capítulo 7, não é os 144.000 do capítulo 14 do Apocalipse. Os 144.000 do capítulo 14 é outra coisa, é diferente. Os irmãos estão entendendo? É diferente. Então, ele disse, no capítulo 14, que olhou e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião. Sobre o Monte Sião. Lá foi contado 144.000 com gentios, eleitos de todas as tribos, nações. Agora fala aqui, ele viu o Cordeiro, o nosso Salvador, o Salvador deles, com 144.000. Ele estava sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, em que suas testas tinha escrito o nome do seu Pai. Então aqui nós vemos, meus irmãos, é uma outra visão, é uma simbologia que agora ele estava dando para os eleitos, para os salvos, uma nova aliança. Aqui do capítulo 14, primeiro, foi uma nova aliança que Deus deu aos hebreus. Estava dando uma nova aliança, foi uma representação que agora estava chegando uma nova aliança e que o nome dos eleitos estaria agora não fora nos livros, nas pedras, mas estaria o nome no coração, na mente, porque coração na Bíblia é mente, não é esse coração da medicina moderna que faz bombear sangue para todo o corpo, não, estaria na testa o sinal, o nome de Deus, o nome do Pai, estaria na testa, não na caixinha, nos filactérios. Então a visão foi mostrando isso, e o Monte Sião, nada mais, nada menos, para os queridos irmãos em graça, era um monte que o apóstolo Paulo disse que ele fez uma comparação, alegoria entre Sara e Agar, e diz que Sara é a livre e Agar escrava, os filhos que gerou filhos para a escravidão, e Agar que gerou filho para ser livres. E ele disse, esse monte, no tempo da escrita, ele disse, esse monte está na Arábia, que corresponde à Arábia, e a livre que corresponde a Jerusalém. Então, o que estava mostrando na visão? Que o monte que o apóstolo Paulo confirmou estava na Arábia, que gerava filhos, que gerou filhos segundo a carne. Ele estava dizendo, gerou filhos segundo a carne para escravidão. Segundo, aonde é que está escrito isso, Fernando? Que esse monte que o apóstolo Paulo diz que corresponde à Arábia, que está na Arábia nos dias da escrita,
antes do ano 70. Segundo, onde é que está escrito que Deus fez uma aliança agora física com os filhos da carne, com os hebreus segundo a carne? Segundo lugar, ele fez agora uma aliança física. A primeira aliança que ele fez com o seu povo, que ele escolheu, foi lá no monte chamado Sinai. Segundo, ele fez uma aliança física fora, uma aliança física literal. A primeira aliança que ele fez com o seu povo foi no monte Sinai. E esse monte, o apóstolo Paulo diz que está na Arábia, no tempo da escrita. Esse monte é o monte Jabel Elor. É o monte Jabel Elor, hoje cercado na Arábia Saudita, com a maior força de segurança do governo arabiano, com as maiores armas, potências. Tem evidências, tem provas, tem fatos. Essa foto que está aqui no logotipo é a foto verdadeira que eu coloquei mesmo do Monte Jabel Elor. Tem os fatos, tem desenhos nas pedras, tem desenhos dos bois, tem desenhos do candelabro, tudo desenhado. E não é permitido ninguém, a não ser os turistas da própria Arábia, ser inserido naquele lugar, entrar naquele lugar para ser visitante, turista da Arábia mesmo. Então nós aqui já vamos aprendemos que esse monte nunca esteve lá na terra chamada, que era chamada Jerusalém, que hoje é ruínas, que os evangélicos, com todo respeito, vão lá buscar olhos, que é o monte Sinai está lá. Não, o monte Sinai nunca esteve lá. O que está lá nas ruínas hoje, com a mesquita em cima, é o monte Moriá, aquele que o apóstolo Paulo diz corresponde a Jerusalém, aonde a mesquita de Califa Omar, construída no século IV, século VII, está lá em Jerusalém, que não é mais Jerusalém, mas ruínas de Jerusalém, que é Tel Aviv, a cidade nova. Então, o monte Jabel Elor, ele existe, esse monte chamado Sinai. E no Antigo Pacto, no livro de Salmos, muitos livros a gente lendo ali, foi chamado de Monte Sião. Sião é o mesmo Monte Sinai aqui nas Escrituras, na cópia do Almeida, nos livros apócrifos. Este monte é o Monte Jabel Elor, que foi chamado aqui pelos hebreus, segundo a carne, de Monte Sião. Então, o que estava acontecendo, Fernando? Ele estava mostrando aqui no Monte Sião espiritual, que ele estava fazendo agora uma nova aliança, uma nova coisa. E estaria nessa nova aliança os nossos nomes, não escrito mais fora nas pedras da lei, mas escrita nas testas, na mente dos eleitos. Isto é maravilhoso. Esta é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Segundo, ele fez uma aliança, fora, uma aliança terrena, uma aliança do mundo velho. Foi a primeira aliança que ele fez. Vamos ver como foi essa aliança, meus irmãos. Êxodo, capítulo 19. Pode abrir a vossa Bíblia aí no livro de Êxodo. A visão que o João está vendo, agora ele faz uma aliança lá no Monte Sião. Esse Monte Sião não é mais físico, ele é espiritual, por isso que é simbólico. Não tem como Yahushua, Jesus, depois depois da nuvem recebê-lo, depois que a nuvem recebeu na Atos capítulo 1, a nuvem recebeu e o seu corpo foi ocultado, desapareceu para sempre, eternamente desse mundo físico. Ele voltar lá no Monte Sião, aquele corpo, não, é simbólico, meus amados. Yahushua, Jesus, ele não existe mais, ele existiu para salvar os humanos, hebreus, eleitos, a igreja do primeiro século. Jesus não existe mais. O que existe hoje e eternamente existirá é o seu espírito, mas aquele corpo que ele ressuscitou dentre os mortos foi ocultado. Ele veio apenas para a casa de Israel. E aquilo que ele fez lá no passado com os hebreus eleitos, com a igreja do primeiro século, aquilo serviu como benefício, beneficiou de geração a geração toda a igreja,
todo o povo de Deus, toda língua, toda nação. Por isso que nós servimos hoje, não Jesus de Nazaré, não Yahushua de Nazaré, mas nós servimos o Cristo que ressuscitou, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que hoje que não está naquele corpo, nesse lugar invisível em cima, no tecido da realidade, mas ele é o próprio Espírito, ele é o próprio Deus. Por isso que vivemos o ministério do Espírito, da lei da vida. Por isso que não podemos ver mais ninguém segundo a carne. Por isso que o reino de Deus é espiritual. Por isso que o reino de Deus não é físico. E esta aliança do capítulo 19 que ele fez com os hebreus, com Moisés, ali foi uma lei física. Olha só. Por isso que a Bíblia diz e mostra para nós que a lei era sombra, meus amados irmãos. Era sombra. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Olha só. Êxodo, capítulo 19. Por que, Fernando, foi sombra? Deus, lá no monte Jabel-Olor, hoje chamado Jabel-Olor, Monte Sinai, chamado pelos hebreus de Monte Sião, que era um monte físico, era a sombra daquele monte do capítulo 14, meus irmãos, que viria, do capítulo 14, aqui do Apocalipse. Esse monte que hoje está cercado, que hoje não tem valor, mas tenha na sua história para comprovar que as escrituras é verdadeira. Aquele monte que ninguém entra hoje, que está lá na Arábia, que foi confirmado pelo apóstolo Paulo. Aquilo ali ficou como sombra daquilo que viria. Aquele monte que estava ali físico agora, ele não teria mais valor algum espiritual. Agora o monte seria dentro da igreja. O monte seria levado para dentro da igreja, dos eleitos, das eleitas, do capítulo 14 do Apocalipse. Abra a vossa Bíblia, Êxodo capítulo 19. Vamos ler aqui a aliança que Deus fez com os hebreus, com Moisés, e colocou essas leis fora, nas pedras. Vamos lá? Vamos dar uma pausa, mas voltamos. Eu vou ler aqui, meus queridos irmãos, o capítulo inteiro, texto e contexto. Depois eu vou voltar com a segunda parte, com mais meia hora, para nós não estender muita live. Eu peço aos irmãos que acompanhem, que medite. Vamos fazer igual os crentes de Bereia, né? Aí eu vou vir com a segunda live, a segunda parte aqui dos 144.000 do capítulo 14, que foi simbólico. Mostrou agora o monte espiritual, tá? Mostrando o monte espiritual, que a lei não estaria mais nas pedras, como ele fez aqui no capítulo 19, mas que a lei de Deus estaria agora dentro da mente, dos corações dos eleitos e das eleitas de Deus. Olha só. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Vamos lá. Capítulo 19 de Êxodo diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no monte, vou repetindo aqui, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refitim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam Israel, pois ali se acampou em frente ao monte, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fez aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis as minhas propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E versículo 6: e vós sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Eu quero que os irmãos guardem o versículo 6 aqui, é muito importante, irmão, guardar.
Versículo 7. E veio Moisés e chamou anciões do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. E então todo o povo respondeu em uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, falaremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras as palavras ao povo. Relatou a palavra ao povo. E disse o Senhor a Moisés: eis aqui, eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também creia eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras ao seu povo. Peço aos irmãos, versículo 9 também, que os irmãos guardem também esse versículo 9, essa palavra nuvem. Versículo 10. E disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto o terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Versículo 12. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos e não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, que seja animal, que seja homem. Não viverá soando a buzina longamente. E então subirão ao monte. E então Moisés desceu do monte e ao povo, e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. Lavaram as suas roupas. Versículo 15. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Versículo 16. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Versículo 17. E Moisés levou o povo fora do arraial a encontrar com Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava a Deus, ele respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o gume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao gume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce e adverte ao povo, que não ultrapasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não lance sobre eles. E então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tem advertido, dizendo: marca os termos ao redor do monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai e desce, depois subirás a Arão contigo, sacerdotes. Porém o povo não ultrapassem o termo para subir ao Senhor, para que não lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Então, eu fiz uma leitura aqui, texto e contexto, para nós entender esta primeira lei, esta primeira aliança física, aliança, antiga aliança, meus queridos irmãos, um antigo pacto que era sombra. A primeira aliança que Deus fez foi esta. Então, eu quero já terminar agora dizendo para vocês, meus amados queridos irmãos, que Deus destruiu alianças, Deus fez promessas, Deus usou profetas, Deus usou até o próprio Salvador nos dias da sua carne, ele mesmo revestido de carne e sangue, para destruir alianças. Ele fez pactos de aliança. Então ele dá uma lei fora nas pedras. Moisés, nós vemos aqui as orientações que é passada a Moisés, porque logo ao terceiro mês, quando eles saem do Egito, os filhos de Israel saem do Egito, da escravidão, né? Eles passam agora a receber a lei, a aliança, a primeira aliança que o seu Criador faz com eles. Então,
Este monte era um monte físico, era a aliança que Deus fez com a carne dos hebreus. Carne, meus irmãos, o ministério da lei era de carne. Os irmãos estão entendendo? E o capítulo 14 do Apocalipse seria a aliança dentro da mente, uma nova aliança, simbologia. Estava mostrando, João viu o Cordeiro com seus remidos no Monte Sião, mas ele viu no Monte Sião. Foi nesse monte aqui de Moisés, Fernando? Foi nesse monte que Deus deu a primeira aliança para Moisés, física? Não. O monte que ele viu foi um monte espiritual. Por isso é simbólico, por isso é espiritual, por isso tem uma ênfase, um sentido espiritual, meus queridos irmãos. Então fica aí para vocês, não perca a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Eu vim com a segunda parte, mostrando mais coisas para vocês aqui. Esta graça, esse conhecimento tão maravilhoso já revelado para nós. Tô indo. Um abraço a todos.